Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje, aqui no vídeo, vamos receber uma convidada especial, a Aline Lacerda, que trabalha no Porta dos Fundos. Isso mesmo, o canal do YouTube aqui, um dos mais famosos, um dos mais clássicos canais do YouTube no Brasil, e ela vai nos contar alguns bastidores sobre como funciona a parte de roteiro, já que nós estamos um canal de escrita, quantas pessoas trabalham no Porta dos Fundos, algumas curiosidades também sobre esse pessoal que está envolvido, sobre os artistas. Então, depois da vinheta, a gente começa. Não deixem, antes disso, de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, colocar nos comentários também perguntas, sugestões de pauta que a gente lê pessoalmente, responde pessoalmente. Depois da vinheta, a gente começa. Hoje estou aqui com a Aline Lacerda, nossa aluna do curso, para falar sobre o Porta dos Fundos. Como assim, né, Aline? Como assim falar do Porta dos Fundos, o canal famosíssimo aí na internet, referência do humor mais contemporâneo? A Aline vai se apresentar, mas já adianto para vocês que ela trabalha hoje no Porta dos Fundos, e por isso nós vamos trocar essa ideia sobre o canal, sobre o que a escrita tem a ver com o canal, sobre como ela parou no canal. Enfim, Aline, tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Então, Aline, como chegaste no canal Porta dos Fundos e qual é hoje a tua atuação dentro do canal? A minha chegada no Porta dos Fundos foi uma grata surpresa, porque eu sou publicitária de formação e eu trabalho há muitos anos no mercado publicitário na área de gestão de projetos, construção de planejamento estratégico, soluções para marcas. E aí, mais recentemente, ali no ano de 2021, 2022, eu fui trabalhar com talentos. Eu entrei, então, para a área de marketing de influência, talentos, comecei a me relacionar com artistas. E a partir daí surgiu a oportunidade de entrar nessa área de curadoria e gerenciamento de talentos no Porta dos Fundos. E aí foi quando eu, obviamente, corri, aceitei a oportunidade e fui trabalhar no Porta, né? Que legal. Até a Aline me contou lá no e-mail de que isso fez ela procurar um curso de escrita criativa, né, Aline? Essa proximidade com a arte. Exatamente. No início da minha carreira, inclusive, eu trabalhei um pouco com produção audiovisual no Rio Grande do Sul mesmo, na produtora Clube Silêncio, na época, em algumas outras produtoras. Trabalhei em curtas, em filmes, mas acabei depois migrando para essa área mais hard, digamos assim, da publicidade mesmo, né? E agora, estando no Porta, me reacendeu essa paixão pela arte e aí voltou tudo aquilo que eu queria no início da minha carreira e por isso que eu vim procurar o curso de escrita criativa realmente para investir nessa parte mais de criatividade, mais de talento artístico mesmo, já que agora eu estou dentro de um lugar onde isso é super fomentado, né? Perfeito. Além do comentário, tu trabalha com gestão de talentos, né? Com busca de talentos, retenção também, imagino. Vamos conceituar o que são talentos nesse contexto. Talentos são os atores, são os roteiristas, são os profissionais que estão atrás das câmeras. O que são talentos nesse contexto? Nesse contexto especificamente, a gente está falando de atores e artistas. Então, temos ali pilar realmente de atores, e aí não necessariamente pessoas famosas, são pessoas do mercado mesmo que estejam trabalhando na área de atuação. A gente tem os artistas, que daí são os mais famosos, os próprios sócios do Porta dos Fundos, João Vicente, Fábio Porchat, Gregório. A gente tem também outros talentos globais e que também têm contrato com Porta dos Fundos, como, por exemplo, o Tati Lopes, Ed Gama, Evelyn Castro. E a gente também está falando de influenciadores, que dentro do Porta dos Fundos a gente tem, inclusive, alguns atores não famosos que estão produzindo conteúdo para as redes sociais e estão se tornando grandes ali, estão se tornando influenciadores. E a gente tem, inclusive, influenciadores que a gente trouxe para dentro do Porta dos Fundos para a nossa sala de roteiro. Então, eles escrevem roteiros no Porta dos Fundos, ao mesmo tempo em que eles criam conteúdos para redes sociais. Eu acho que o pessoal desse canal, que é um canal de escritores, tem muita curiosidade sobre isso dos roteiros, né? O que tu pode nos contar aí de bastidores, como é que funciona a criação de roteiros? A gente vê que o base do Porta dos Fundos são as sketches, 3 minutos, 4 minutos, né? Imagina como funciona a produção de uma sketch dessas pensando em roteiro. A sala de roteiro do Porta dos Fundos, ela é bem grande, ela é o coração do Porta dos Fundos, na verdade, né? A escola de todos os sócios do Porta é justamente a escrita, então isso é muito forte dentro do Porta. E a sala de roteiro hoje, ela conta com mais de 20 roteiristas, então é realmente bem forte, bem interessante. E a rotina de criação deles, eu acompanho, obviamente não estando junto dentro do dia a dia, mas acompanho muito o trabalho deles, e é extremamente interessante. Eles têm reuniões semanais, de 2 a 3 reuniões semanais
para elaboração e elencar quais pautas que vão entrar, de fato, para a produção, né? Dessas sketches, dos conteúdos curtos também, que a gente chama de short contents, que vão ali, os formatos verticais, né? Instagram, TikTok, Facebook, enfim. Então, eles têm essa rotina dessa produção de pré-pautas, né? E aí, depois, eles se dividem entre eles e fazem as construções dos roteiros entre eles, apresentam depois, em uma próxima reunião, eles fazem as leituras dos roteiros que foram criados, aí tem ali a figura do diretor criativo, do coordenador criativo, eles fazem essa curadoria ali entre eles, né? Para, de fato, pensar de toda essa criação, de todo esse material bruto, o que de fato vai ir para o canal do Porta dos Fundos, né? E aí, a partir do momento em que esses textos estão me fugiu a palavra, eles estão selecionados, aí eles vão para a segunda equipe mais forte dentro do Porta dos Fundos, que é a equipe de produção, de fato, para que se comece a analisar o que é necessário de estrutura, o próprio elenco, quem se chama, direção, enfim, para de fato produzir aí esse conteúdo que a gente vê no canal do Porta, né? Isso leva o quê? Semanas, meses? É uma rotina semanal, na verdade. Os textos, eles são escritos todos os dias e as reuniões, elas são semanais. E aí a gente tem um calendário de produção dentro do Porta dos Fundos, onde esses textos, conforme eles vão sendo finalizados e aprovados, eles vão chegando na mão da coordenação de produção e são encaixados nesse calendário para suas diárias de produção. Mas então, assim, é uma produção muito maluca, assim, ela acontece diariamente, é um volume muito grande, eles estão sempre escrevendo, sempre trocando entre eles, então é um trabalho bem interessante mesmo de analisar, de acompanhar. Já tá te vendo na sala de roteiros ou tu gosta da tua função e a escrita fica como hobby mesmo? Eu gosto da minha função, mas eu confesso que eu tenho um sonho de um dia trabalhar numa sala de roteiro, sim. Olha aí, pessoal do Porta dos Fundos, Gregório, quem está assistindo aqui no nosso canal, tá aí a Aline, ó, vamos testar o pessoal de dentro. Aliás, isso é comum em empresas em geral, né, criativas, de haver espaço para que colaboradores internos mostrem talento para outras áreas além daquelas que eles atuam. Sim, e no Porta, inclusive, a gente tem alguns roteiros, desde que eu entrei, eu estou há 2 anos no Porta dos Fundos, a gente tem alguns roteiros que foram oferecidos por pessoas de outros times, então a gente tem o coração do Porta dos Fundos, que é, de fato, a sala de roteiro e o time de produção, mas a gente também tem a área de redes sociais, e aí ali a gente tem os profissionais que cuidam, de fato, das redes do Porta dos Fundos, né? E esses profissionais, eles também têm um background de, muitas vezes, escrita, né, criação, escrita criativa, algumas vezes edição de vídeo. Então, eles também arriscam um pouco ali na área de criação e, eventualmente, eles oferecem alguns textos para serem analisados pela sala de roteiro e, de vez em quando, um deles acaba entrando, sim. Então, a gente tem alguns conteúdos produzidos pela nossa gerente de redes sociais, analistas de redes sociais, então isso é muito legal. E eu estou vendo que tem muito texto que acaba não indo para o ar, né? Não virando produção. O que se faz desses textos que não vão para o ar? Eles seguem como direitos do Porta para usar futuramente? O direito desse tipo de texto é do roteirista? Como funcionam esses textos não aproveitados? Isso, na verdade, eu acho que é muito pontualmente decidido. Aí eu confesso que eu até não tenho tanto conhecimento mais aprofundado, mas eu sei que a gente tem uma pasta, né? Algumas pastas, na realidade, categorizadas, né? Onde a gente tem esses textos que não foram aproveitados. Então, muitas vezes se faz lá uma varredura e se puxa alguns textos para serem revistos para entrar em esteira de produção, né? Ou muitas vezes a gente faz uma reciclada naquele texto e usa ele para ofertar alguma coisa para caminhos de publicidade mesmo, ou eventualmente ele acaba justamente gerando um material para criadores de conteúdo que trabalham ali mesmo, então eventualmente a própria pessoa que criou aproveita, ou um colega aproveita, então aí é muito mais um acordo ali entre eles mesmo de como funciona, né? Quantas pessoas trabalham no Porta hoje? São um pouco mais de 60 pessoas, entre 60 e 70. Imagina só. A gente está pensando, né, que a gente imaginava que a área da comunicação ela ia terminar, porque de fato os grandes periódicos, os grandes grupos de mídia enfraqueceram muito,
mas um canal no YouTube. É um dos maiores canais do YouTube, mas a gente tem pelo menos 50, 100 canais tão grandes quanto o Porta, né? Cada um deles com 50, 60 profissionais, realmente o volume talvez seja até maior, porque as grandes empresas de mídia tinham isso nos anos 90, nos 2000. E, Aline, hoje o teu trabalho, tu segue morando em Porto Alegre, né? O trabalho de vocês é remoto ou vocês todos se encontram no mesmo espaço? É dividido por times. Então, o meu time ele é basicamente inteiramente remoto, porque ou as pessoas moram em São Paulo ou aqui no Sul, como eu. A gente tem, dentro de vários times, a gente tem pessoas em todas as regiões do Brasil, na realidade, né? O time que ele é muito mais focado no Rio de Janeiro mesmo, onde é o escritório, é de fato o time de produção, por motivos óbvios, né? As pessoas precisam estar ali para produzir os vídeos. E o time de roteiro também, que precisa fazer essa troca muito presencial ali, né, dentro de casa. Mas, fora isso, existe o trabalho remoto para todas as outras áreas. E aí, no meu caso específico, eu costumo ficar uma semana no Rio de Janeiro e 3 em casa. Então, é mais por questão de integração mesmo, alinhamento, para a gente conseguir ter essa sinergia de trabalho mais próxima, mais fechadinha, né? Tem a saída e volta entre Sul e Sudeste. Mas o trabalho em si, ele é remoto mesmo. E legal, até porque conviver com os artistas, né? Eu não vou nem te perguntar quais são os bastidores dos artistas, qual é o mais legal, qual é o mais mal-humorado. Isso eu não vou te colocar em fria. Se quiser contar alguma história, ou se quiser dizer qual é o mais legal, também fica à vontade. Ou aquele que vocês têm. Qual que tem mais proximidade, vamos colocar assim, para não dizer que é o mais legal, ou mais isso ou mais aquilo. Eu, pela relação de trabalho, acabo tendo muito mais proximidade com o Gregório. Pelo agenciamento, eu sou a pessoa que basicamente cuida de todos os projetos que são feitos com o Gregório, então a gente acaba se tornando mais próximo. Mas o contato é muito próximo também com o João Vicente e o Fábio Porchat, justamente por eles serem os sócios, os donos da empresa. Então, eles estão ali no escritório e a gente sempre conversa. Quando está lá no Rio, a gente está sempre juntos. Nesses momentos de trabalho remoto, a gente tem os grupos de WhatsApp também e trocas cotidianas com eles, né? E eles são assim na vida real, como são nos vídeos, agitados, parece ser gente boa, gente simples, mas a mil, né? Pessoas geniais, é aquilo mesmo que está no vídeo. É aquilo mesmo que está no vídeo. Eles são aquelas pessoas sempre fomentando alguma coisa nova, são pessoas que convivem muito bem com todo mundo, têm realmente essa veia humorística no dia a dia, eles são pessoas divertidas, são pessoas alto astral, bastante bacana assim, conviver com eles, é interessante conviver com eles. A gente E sempre quantos aprende clones alguma cada um coisa. deles tem? Quantos clones cada um deles tem? Porque o Porchat tem programa de TV, tem Porta dos Fundos, o Gregório tem peça de teatro, vai estar até em Porto Alegre nesses dias. Tu sabe dos clones ou é tudo eles mesmos? É uma loucura, né? É uma agenda muito maluca mesmo, é verdade. Mas não tem clones, não. Eles dão conta de tudo isso. Eu também não sei como, mas eles dão conta de tudo isso. E tem equipe, né? Claro, a gente está falando aqui de 60 pessoas no canal, imagino que cada projeto deles haja outras equipes, então, claro, que eles também têm essa capacidade de coordenar equipes, que, aliás, é uma coisa que tu também trabalhas, a tua especialidade, de certa forma, é essa, né? Coordenação de projetos, de equipes. A gente, como escritor, às vezes não se dá conta da importância de ter pessoas ao nosso redor trabalhando junto, e a gente faz muito esse trabalho sozinho, né? Mesmo na hora de mandar para uma editora, a gente às vezes não gosta de ver a opinião de um ou de outro. Então, para a gente fechar também, Aline, qual a importância de trabalhar em equipe mesmo para projetos criativos e artísticos como esse? Eu diria que é essencial, né? Porque a gente tem, realmente, como você comentou, né? A gente tem essa mania, assim, esse costume, nós somos ensinados, na verdade, a trabalhar de forma muito individual, né? E muitas vezes, justamente por ser um trabalho criativo, a gente tem um pouco de receio de ouvir a crítica de outra pessoa, mas a verdade é que para a gente conseguir criar e inovar e trazer esses conteúdos tão interessantes para as pessoas, a gente precisa de diversas vozes, diversas cabeças pensando. Então, esse trabalho em equipe, que inclusive que é muito forte ali na sala de roteiro do Porta, ele é basicamente o que faz com que o Porta seja o que é, o que faz esse humor tão divertido e tão universal aconteça, né? Porque se for da cabeça de uma pessoa só, a qualidade não é a mesma. Então, realmente, as pessoas precisam trabalhar juntas, elas precisam que um se dê conta, né, de alguma coisa que o outro não enxergou, as pessoas contribuam, então isso é o que enriquece o trabalho mesmo. Maravilha. Acho que então, agora para fechar, posso te colocar numa fria de novo, mas vamos ver. Tem uma, duas sketches que tu queira indicar para o pessoal aí, que conhece ou não conhece o Porta, buscar lá no YouTube. Tem alguma ou duas que tu nunca esqueceu, preferidas, que tu indicaria para quem... São muitas, né? A gente sabe que já tem São anos aí o muitas. Porta. Quanto tempo tem o Porta?
12 anos. Imagina, 12 anos, então são dezenas, se não milhares de vídeos, mas tem uma outra que tu gostaria de indicar aí? Recentemente tem uma sketch que fez muito sucesso, que inclusive ela é uma sketch de publicidade, embora ela não pareça, que é a sketch que a gente fez com o Drauzio Varela, que é falando sobre a vacina contra a herpes zoster. E aí o Drauzio, ele não parece ser uma pessoa engraçada, assim, né? Na vida dele, em tudo que a gente vê dele, mas a sketch é maravilhosa. É o João Vicente, a Tati Lopes e o Drauzio Varela, e ela é muito divertida. E depois tem as sketches clássicas do Porta mesmo. Tem a sketch, acho que de 11, 12 anos atrás lá, que é o Fábio Porchat falando dos nomes na lata da Coca-Cola, que também é um super sucesso. Tem a sketch dos primórdios do Porta dos Fundos, que é a Judite, né, se estressando com a operadora telefônica, que é o Fábio Porchat pintado de azul. Então tem esses conteúdos clássicos, e esse novo também, que acho que nesse momento é o que mais bombou, assim, né? O que mais todo mundo falou é esse do Drauzio. Legal, tem algumas coisas eu tenho em aulas aqui, mas enfim, aí o pessoal vai identificando. Aline, muito obrigado pela tua disponibilidade. Legal também o Porta permitir que a gente converse livremente sobre os assuntos, né? Sabe que a gente teve uma aluna que trabalhava num cargo interessante no Maurício de Souza Produções, mas ela nunca pôde fazer uma live ou fazer uma conversa falando um pouquinho sobre enfim, sobre a empresa, né? Então, muito bacana também o pessoal autorizar para que as pessoas que estão de fora entendam primeiro a grandiosidade de um projeto desses, como é organizado, como tem gente trabalhando, equipe, né? Com hierarquia, quantas empresas no Brasil tem 60 pessoas trabalhando? E fora isso, claro, a questão criativa de como nós, escritores, temos sim alguns mercados para a gente explorar. E só no Porta são 20 pessoas numa sala de roteiros, né? Sem contar, claro, tantos outros canais e outras iniciativas por aí. Então, obrigado, Aline. Muito obrigada. Gente, até o próximo vídeo. Esqueci, claro, né, de pedir para vocês curtirem, viu? Assim eu não vou nunca chegar aos pés do Porta dos Fundos. Esqueci de pedir para o pessoal curtir o nosso canal, comentar no vídeo, se inscrever, mandar esse conteúdo para outras pessoas que gostam de ler, gostam de escrever também, que a gente faz esse canal para isso. Obrigado, Aline. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.